Meu nome é João Valsec e eu sou pesquisador do Instituto Mamirauá. Me formei em Biologia em São Paulo pela Universidade de São Judas Tadeu e fiz mestrado pelo Museu Emílio Guild no Pará e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Minas, em Belo Horizonte. Trabalho na casa há quase 20 anos, aqui no Instituto, e comecei como educador ambiental, fui para a carreira de pesquisa e atualmente eu respondo pela diretoria-geral do Instituto. Eu tive a oportunidade de vir para a Amazônia assim que eu me formei em Biologia. Isso aconteceu ainda no ano 2000. Eu vim fazer um estágio sobre evolução humana aqui na cidade de Tefé, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto Mamirauá. Na época tinha um edital aberto para educador ambiental e eu concorri à vaga e fui selecionado. Na época quem me contratou foi a pesquisadora Edila Moura. Eu tinha 21 anos de idade, né, quando eu vim para cá. E era a princípio uma bolsa para 2 anos para trabalhar como educador ambiental. Na época eu comecei a constituir coleções didáticas para trabalhar junto das comunidades, para exercer melhor a questão da educação ambiental aqui na região, e me envolvi muito com a questão do uso da fauna, a questão da caça realizada pelas comunidades locais. Isso fez com que eu desenvolvesse uma proposta de pesquisa na área, que envolvia a diversidade de mamíferos da região e a questão do uso da fauna por essas populações, que acabou rendendo no meu mestrado e mais para frente no doutorado. Então basicamente a linha que eu trabalho até os dias de hoje. Ao longo desse período todo na instituição, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado lá no Museu Guild e o meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. E logo que eu ingressei no doutorado, eu fui convidado para assumir a diretoria técnico-científica da instituição. Quando o Dr. Helder Queiroz assumiu a diretoria-geral da instituição, ele me convidou para assumir a diretoria técnico-científica. E eu passei 8 anos respondendo pela diretoria técnico-científica. E eu tive, nesse momento, contato não só com a pesquisa que eu realizava, mas com a pesquisa de todos os membros da casa, todas as ações de caráter técnico-científica que a instituição fazia. Foi o que gerou essa vontade de eu ir para a diretoria-geral. Então, a minha carreira como educador ambiental dentro do Instituto Mamirauá, depois de pesquisador, e a oportunidade de ter sido diretor técnico-científico da instituição por 8 anos, fez com que eu sentisse esse interesse de assumir o cargo de diretor-geral da instituição. Eu acredito muito na missão do Instituto, é muito alinhado com os meus valores pessoais. Eu acho que o trabalho do Mamirauá aqui na região é de altíssima relevância tanto para a conservação da biodiversidade como para a melhoria de qualidade de vida das populações locais. E eu decidi passar por esse desafio de estar à frente da instituição aí nos próximos 4 anos. Mamirauá é uma instituição de alto impacto aqui na região do Médio Solimões. Nós iniciamos trabalhando basicamente nas reservas do Mamirauá e Amanã. Em todo o período de atuação, nós realizamos uma série de pesquisas que permitiram fundamentar as ações de manejo que hoje estão sendo implementadas aqui na região. O sucesso dessas ações, que são voltadas para manejo de pescado, de turismo, de produtos florestais, de agroecossistemas, entre tantas outras ações, foi tão grande que permitiu que as ações realizadas aqui na região fossem levadas como experiências de sucesso para outras áreas onde elas também estão sendo implementadas. Então, o poder de construção de novas tecnologias de manejo e de conservação da biodiversidade
com base nas pesquisas e trabalhos realizados pelo Mamerauá, ultrapassou os limites territoriais que originalmente a instituição se propôs a atuar. Boa parte das novas tecnologias de manejo que foram desenvolvidas aqui se transformaram em estratégias a serem implementadas em toda a Amazônia. E isso tem grande impacto sobre a economia das populações, sobre a qualidade de vida das populações locais. As pesquisas que o Instituto Mamerauá desenvolveu aqui na região, em parceria com as comunidades locais, se consolidaram em novas tecnologias de manejo de recursos naturais. Então, recursos que antes eram protegidos e não podiam ser manejados, tiveram tecnologias e protocolos adequados para o seu manejo. Isso teve um grande impacto na qualidade de vida e na economia das populações que a gente trabalha. O sucesso das ações implementadas pelo Instituto Mamerauá aqui na região gerou demanda de populações de outras áreas. Ao mesmo tempo, o impacto da nossa atuação foi tão grande que o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia nos solicitou que a atividade institucional fosse expandida para outras regiões da Amazônia. Então, as ações de manejo assessoradas originalmente aqui na região do Mestre Solimões começaram a ser implementadas em toda a Amazônia. Algumas ações de manejo, como o de Pirarucu, que talvez seja a experiência mais bem sucedida de manejo de vida silvestre que existe na Amazônia, foram replicadas em dezenas de áreas. Áreas protegidas e não protegidas, envolvendo comunidades tradicionais, grupos organizados de pescadores urbanos e rurais, em praticamente toda a Amazônia. O Instituto Mamerauá é hoje um dos centros de excelência do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós trabalhamos com a construção, com a produção de conhecimento científico e de novas tecnologias de manejo para a conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida da população amazônica. A atuação do Instituto inclui pesquisa de natureza básica, de natureza aplicada, de construção de novas tecnologias, principalmente voltadas para a questão do manejo de recursos naturais, principalmente os extrativos aqui da região, e para a melhoria da qualidade de vida da população que a gente assiste. A pesquisa e o conhecimento gerado pelo Instituto Mamerauá tem fundamentado uma série de legislações voltadas para o recurso de manejo naturais aqui na região. Uma boa parte do marco legal, que hoje é relacionado a manejo de recursos naturais na Amazônia, foi baseado nas pesquisas, no resultado das pesquisas realizadas pelo Instituto Mamerauá e pelos seus parceiros. Talvez o exemplo de maior repercussão e que deu uma certa projeção para o Instituto Mamerauá seja a questão da tecnologia gerada para o manejo de pirarucu aqui na Amazônia. Uma espécie que foi pescada historicamente passou a ser alvo de proteção legal por conta do impacto gerado pela pesca exploratória. E os pescadores aqui da região não podiam mais retirar essa espécie, pelo menos para colocar no comércio de uma maneira legal. Então, a junção do conhecimento científico tradicional realizada por pesquisadores do Instituto Mamerauá e por moradores da Reserva Mamerauá permitiu construir um novo protocolo de manejo, uma nova estratégia de manejo para que essa espécie pudesse ser novamente pescada e colocada no mercado. O pirarucu, que era uma espécie que foi alvo de sobreexploração pesqueira, que estava já com populações impactadas, passou a ser alvo de proteção para o período defeso, num primeiro momento, e depois o Estado do Amazonas proibiu a pesca do pirarucu. Isso, obviamente, fez com que os pescadores não pudessem mais comercializar a espécie. Mas é uma espécie de alto interesse econômico, o consumo é muito difundido e tem também um aspecto cultural muito forte, no qual a espécie é não só consumida localmente nas comunidades, mas também nos centros urbanos. Então, um dos pesquisadores do Mamerauá, o Leandro Castelo,
ele começou a trabalhar com a questão populacional do pirarucu na área da reserva Mamirauá. E existia uma tentativa de quantificar quantos pirarucus existiam na área, ou estimar quantos pirarucus existiam em determinadas regiões. Curiosamente, um dos pescadores que trabalhava com ele na época falou que era possível contar os pirarucus, porque os pirarucus são peixes que necessitam subir para a superfície para respirar em algum momento. E a prática dos pescadores, a prática cotidiana dos pescadores, permite que eles consigam reconhecer quais os peixes ou quantos peixes estão subindo para fazer esse movimento de respiração. E podia contar. Leandro Castelo adotou um método científico para fazer a contagem dos pirarucus, no qual ele fazia a despesca de um lago, quantificando todos os peixes que estavam naquela região, e ao mesmo tempo ele pedia para os pescadores locais fazer a contagem com o método tradicional e dizer quantos peixes tinham ali naquela região. O que ele percebeu é que ambos os métodos quantificavam perfeitamente os peixes que estavam na área. O método de contagem tradicional poderia ser utilizado como o método para quantificar as populações de pirarucu, a quantidade de pirarucu que existe em cada região, e a partir daí determinar cotas de extração sustentáveis para que a espécie pudesse voltar a ser utilizada e comercializada pelas populações locais, sem que houvesse grande impacto nas populações naturais. A gente percebeu ao longo dos anos que não só foi possível retomar uma atividade econômica que tinha sido interrompida por conta do impacto gerado passado sobre os pirarucus, mas que as populações de pirarucus se recuperaram muito bem. Em praticamente todas as áreas de manejo que a gente assessora, monitora, a gente tem percebido uma recuperação grande da população natural de pirarucu. Então a gente conseguiu conciliar a conservação da biodiversidade com um impacto econômico na vida dos pescadores de comunidades tradicionais. Na minha opinião, a trajetória de sucesso do Instituto Mamirauá tem a ver com o corpo de pessoas que a gente tem aqui dentro da casa. É curioso dizer isso, você me perguntar isso, porque quando eu escrevi a minha proposta de gestão para assumir a diretoria da instituição, eu escrevi que o maior capital da instituição era o seu quadro de pessoal. Nós somos uma instituição hoje, que eu já considero de médio porte, grande, mas ainda somos um dos menores institutos de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós estamos numa região remota da Amazônia, somos o único instituto de pesquisa fora de uma capital de estado, aqui na região. Sempre foi muito difícil a gente trazer pessoas para permanecer aqui trabalhando por muitos anos. Então sempre teve uma grande rotatividade, sempre foi muito difícil compor um corpo técnico mais perene aqui na região. Só que as pessoas que ficaram tinham um compromisso muito grande, né? E é quase um compromisso de vida. Foi isso que permitiu, eu acho, que o Instituto Mamirauá ter a trajetória que teve. As pessoas que trabalham em Mamirauá acreditam na missão do Mamirauá. É possível para cada um de nós enxergar o resultado das nossas ações. Nós vemos de fato resultados de conservação de biodiversidade, nós vemos de fato a vida das pessoas aqui da região sendo alterada pelas ações que a gente implementa. Coisas que normalmente a gente não vê em outras regiões. Acho que isso faz com que cada um de nós acredite no trabalho institucional e no impacto que as nossas ações têm na vida de cada uma das pessoas e na conservação como um todo. Os impactos do Mamirauá podem ser divididos, sei lá, em várias áreas. Um óbvio, talvez um mais óbvio, é o impacto sobre conservação de biodiversidade.
Nós temos, ao longo dos anos, visto recuperação de população de várias espécies aqui na região. Espécies que a gente nem pensava que poderiam ser utilizadas no passado, ou que foram severamente impactadas por uma exploração comercial pretérita, se recuperaram. E hoje a gente já pode pensar no uso para a subsistência ou no uso para o manejo, até mesmo de caráter comercial, de algumas delas. Pirarucu já vem sendo manejado há 20 anos, curiosamente ao mesmo tempo da instituição, né, do Instituto Mamerauá, enquanto organização social ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? São 20 anos de sucesso da instituição e são 20 anos de manejo de pirarucu. Nós estamos atualmente trabalhando com a possibilidade de implementar o primeiro manejo de populações de jacaré, de populações silvestres de jacarés. Nós já manejamos espécies madeireiras já há alguns anos. Temos a possibilidade aí de trabalhar até com manejo de caça para subsistência, para alimentação local, de forma a garantir segurança alimentar e perpetuação das espécies utilizadas para as futuras gerações. Então, a gente tem uma série de resultados positivos do ponto de vista de conservação. O caso do pirarucu é bastante conhecido e a gente já maneja faz anos, mas tem uma série de outras espécies que tiveram recuperação populacional registrada. No caso de algumas delas, nós já estamos trabalhando também para a realização do manejo. O caso do jacaré talvez seja um exemplo óbvio, que existe uma grande demanda por parte das populações locais para utilizar e manejar a espécie. Nós registramos uma recuperação populacional muito grande aqui na região e as pesquisas realizadas já permitiram a adequação da legislação vigente. Então, nos próximos anos, a gente deve estar trabalhando aí com a questão do manejo de jacarés também aqui na região. Um outro exemplo de adequação legal e de manejo implementado, baseado nas pesquisas realizadas pelo Mamerauá, é a questão do manejo de produtos florestais madeireiros. Hoje existe uma legislação adequada para manejo de madeira, específico no ambiente de várzea, e especificamente voltado para manejo em escala comunitária. Um outro exemplo de sucesso é o turismo de base comunitária. O Mamerauá experimentou uma nova estratégia de turismo, onde a gestão foi compartilhada nos anos anteriores com todas as comunidades. Na verdade, muitas pessoas tinham dúvida se turismo era de fato uma atividade que pudesse ser assumida pelas comunidades locais. E o entendimento local de que essa é uma alternativa de fato de renda para eles e que trabalhar com turismo pode dar certo, fez com que outras pessoas ali da região se inspirassem nisso. Tanto que surgiu uma pousada já em uma das comunidades. Se eu não me engano, existem 2 já pousadas geridas por comunitários, inspirado no modelo de turismo implementado pelo Mamerauá. Hoje nós temos um modelo de gestão compartilhada, no qual o Instituto ainda assume algumas funções dentro da operação do turismo, mas nós estamos em um processo de transferência total para as comunidades. Né? A intenção é não só que o turismo se consolide como uma atividade econômica das comunidades, mas que toda a gestão possa ser feita nesse âmbito comunitário. Se tudo der certo, nos próximos anos nós devemos ter aí talvez a primeira iniciativa de turismo gerida por uma associação comunitária composta por várias comunidades, por várias lideranças. Já no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida das pessoas, o impacto da ação do Mamerauá é muito grande. A atuação do Mamerauá permitiu não só gerar essas novas tecnologias de manejo, mas de fato testar e implementar elas em campo. Hoje a gente está falando em milhares de pescadores assessorados pelo programa de pesca, centenas de manejadores de recursos florestais madeireiros ou que trabalham com turismo.
Uma série de tecnologias para manejo de ecossistemas estão sendo difundidas pelos nossos técnicos. E tudo isso, em última instância, reverte em qualidade de vida. Talvez o impacto mais óbvio seja o impacto econômico. As atividades de manejo comercial implicam necessariamente geração de renda, mas o impacto vai além disso. Essas pessoas estão começando a ter acesso a uma série de serviços, de recursos que não tinham anteriormente. E todos os manejos são acompanhados por uma série de outras atividades que o Mamirauá realiza. A formação para gestão é muito importante. Não adianta você só treinar as pessoas para manejar o recurso e retirar o recurso. Eles têm que saber fazer gestão disso. Todo o processo de educação que acompanha a implementação dos manejos é importante. A Mamirauá também desenvolve uma série de ações na área de saúde. Ações que a princípio parecem básicas, mas que têm grande impacto na área das comunidades. Mortalidade infantil, por exemplo, diminuiu acho que umas 5, 6 vezes desde que Mamirauá começou a atuar na região. A gente registrou no início da atuação do Mamirauá um índice de mortalidade infantil similar a países pobres da África, e hoje a gente está na média brasileira. Tá? Então o impacto da atuação no que diz respeito à qualidade de vida é muito grande. Acho que os objetivos do Mamirauá para os próximos 20 anos são os mesmos dos 20 anos passados. A nossa missão é muito clara. Nós trabalhamos com geração de conhecimento e com impacto. Geramos conhecimento para subsidiar ações de fato de campo. Geramos novas tecnologias para subsidiar impacto em campo. E eu acho que o Mamirauá não só deve, mas como vai continuar nessa linha. Os resultados que nós obtivemos nos 20 anos passados, que comemoramos agora, são muito relevantes para a região, para a conservação da biodiversidade, para a economia regional, até mesmo para a economia do Brasil. Se a gente for pensar em alguma mudança, é uma mudança de escala. Essas tecnologias têm que ser levadas para outras regiões amazônicas. Elas têm que atingir a população que está lá na pontinha, que nem sempre as políticas públicas chegam nelas. Elas têm que ser as pessoas que de fato se privilegiam do conhecimento científico gerado nesse país. São elas que têm que ser beneficiadas pelas ações de manejo implementadas, né? É ali que a gente precisa de mudança de qualidade de vida. Então, se a gente tem que pensar em alguma mudança, é ampliar a atuação no Mamirauá, fazer com que os modelos gerados por nós possam ser implementados em outras áreas, fazer que as tecnologias de manejo gerada ou as outras tecnologias que impactam a qualidade de vida cheguem de fato aonde precisa.